Pedro, sou proprietário da Suete Cursino Engenharia e trabalho com o Civil 3D há um tempo, né? E decidi começar a fazer uma série de tutoriais, e esse daqui vai ser sobre o SubAssembly Composer. Nós vamos fazer nesse tutorial, será dividido em 3 partes. Vamos fazer sessões especiais para diferentes cortes, né? Corte em material de terceira categoria vai ter um tipo de sessão, o corte em material de segunda categoria vai ter outro tipo de sessão, no corte de primeira categoria vai ter um outro tipo de sessão. Será dividido em 3 partes. A primeira parte será basicamente feito a lógica do SubAssembly, né? Definida como que vai funcionar, como que ele vai saber onde ele está, se ele está na terceira, na segunda, na primeira categoria. Isso vai ser mais rapidinho. A segunda parte vai ser a criação propriamente dita da SubAssembly de terceira categoria. Na terceira parte, a criação da SubAssembly de segunda e primeira categoria e o teste no Civil 3D. Ok? Bom, para isso eu já abri aqui o SubAssembly Composer. Eu estou aqui com a versão 2014 já. Praticamente eu não notei nenhuma diferença. Talvez a principal até agora foi que tinha um pequeno bug na versão 2012 e 2013, que ficava pulando um determinado item na tela. Até agora isso não aconteceu aqui na 2014. Ok? Bom, a lógica que a gente vai definir aqui para criar essa SubAssembly será mais ou menos a seguinte, né? Eu vou ter que ter as 3 superfícies, né? O target das 3 superfícies, e vou perguntar se no ponto onde está ponto de origem, né, o 00, se naquele ponto existe uma superfície de terceira, segunda e primeira. Se existe as 3 e ele está tendo esse target, né, dos pontos auxiliares que eu vou criar, quer dizer que eu estou numa região de corte em terceira categoria. Se eu estou numa região de corte em terceira categoria, logo ela vai fazer a seção de terceira categoria conforme eu tinha comentado. E assim por em diante. Então, para isso, primeiramente a gente tem que criar aqui em Tag Parameters as 3 superfícies que a gente vai utilizar. Tá? 1, 2, 3, e vamos dar o nome aqui na hora de selecionar isso lá no Civil, na hora de criar o corrido, conseguir selecionar de uma forma legal. Então vai ser superfície primeira cat, superfície segunda cat, superfície terceira cat. Ok? Vamos determinar uns valores aqui. A minha superfície de 30 a 30 metros, a segunda 20 e a de terceira categoria 10 metros. Que é só para ter um referencial. Então vamos aos auxiliares points aqui. Primeiramente, eu vou criar um ponto auxiliar e eu vou querer que ele encontre a superfície de primeira categoria. Lembrando que isso daqui é para corte, né? Vamos fazer uma para região de corte. Então, quer dizer, sempre que ele encontrar a superfície de primeira categoria positivo, quer dizer que ela existe, né? A superfície de primeira categoria sempre ela vai encontrar, mas a gente precisa criar isso daí. Então, slope to surface, para criar essa positivo, para achar o target da superfície de primeira categoria, eu poderia fazer de 2 maneiras. Eu poderia colocar o slope em delta x, né? Delta x on surface, que seria o que? Eu tenho delta x de 0 e minha superfície seria, por exemplo, a primeira cat. Ok? Então ele apareceria lá, né? O problema é que se eu fizer menos 30, ele vai também estar dando o target. Quer dizer, no caso da primeira categoria isso não vai acontecer, mas na segunda categoria, se a segunda categoria estiver abaixo do nível
da região de corte, quer dizer que eu não vou estar cortando na segunda categoria, então eu quero ter a subassembly da primeira categoria. E a lógica não vai funcionar se ele sempre achar a segunda categoria ou a terceira categoria. Então eu não quero em determinado momento que ele ache, porque a lógica vai funcionar dessa maneira. Então vou voltar lá para o 30. Agora a gente vai criar os outros dois, né? Vocês vão entender melhor a questão da lógica mais para frente. Vamos aqui para o AP2, já vai criar o OL automaticamente. Eu vou aqui jogar para origem, slope to surface, tá? Então vai ser. Então quer dizer, eu vou criar um slope, né, um target nessa superfície com uma declividade. Se eu jogar uma declividade positiva, ele sempre vai achar só em corte. Se eu jogar uma declividade, um slope negativo, ele vai achar sempre em aterro. Então, como eu quero que ele sempre ache em corte, eu vou jogar uma bem alta aqui e jogar uma segunda categoria. Então tá lá, eles acharam. Então, mas se eu jogar, por exemplo, aqui menos 20, tá abaixo, né? O AP2 simplesmente some, resolvendo o meu problema da lógica, ok? Então, vou voltar, o AP2 voltou, só aqui, deixei o exemplo e acabei não mudando. Slope to surface, mesma coisa, na origem, superfície de primeira categoria, para ficar bem, ok? E o último auxiliar para achar a superfície de terceira categoria. Vamos lá? Slope to surface, origem, surface target, surface 3 count, ok? Tá unindo os três, beleza? As três opções aqui. Então essa é a mesma coisa, né? Se eu jogar menos 10, a superfície vai ficar lá, mas eles assumiram, tanto que nem vai aparecer aqui. Só vai aparecer se eu jogar em positivo. Ok? Por que isso daí? Porque agora que vem a parte da lógica, né? Eu vou usar um decision para ele ver aqui. Como eu estou definindo que ele só vai achar a primeira, segunda e terceira categoria quando eles estiverem positivos, isso é, se na minha origem eles estiverem acima da minha origem, quer dizer que eu estou obrigatoriamente numa região de corte, não tem como isso acontecer numa região de aterro e da duplicidade. Então o que eu quero que o que eu quero para mostrar isso daí é que se as três auxiliary points estiverem válidas, quer dizer que eu estou numa região de terceira categoria. Eu vou estar aqui embaixo, porque só se eu tiver nessa região aqui é que eu vou ter a primeira, segunda e a terceira categoria. Se eu tiver aqui, eu só vou ter segunda e primeira. Se eu tiver aqui, eu só vou ter primeira. Então, se eu tiver as três, eu com certeza estarei em terceira categoria. Então, a minha decisão, a decision vai verificar isso daqui. Então, AP1 ponto, nós vamos usar uma função de API function is valid. Ele vai perguntar, o AP1 está válido? Ele aparece? Aí, nesse caso assim, and vamos usar essa função do VB para decisões lógicas, né, para formular perguntas lógicas. And AP2 is valid, ok, ele fica com aquele ponto que tem alguma coisa errada, quando termina ele sobe. And AP3 is valid. Então ele só vai funcionar, ele só vai me falar a decisão true aqui para frente se essas três condicionantes estiverem ok, tá? Então quer dizer o que? Ele só vai criar, porque vamos criar só a lógica, tá? Então vamos jogar o ponto aqui, o ponto 1 aqui, jogar um ponto
ponto 1 na origem, ok? Origem tá ok. Se essas três estiverem ok, vamos ver se ele aparece. Tá aí, ó. Então, ponto 1, quer dizer, o AP1, o AP2 e o AP3 são válidos, logo o P1 aparece. Se o terceiro não tiver válido, menos 10, o P1 sobe, porque não satisfez a condição lógica. Ok? Então vamos continuar com a nossa saga. A próxima opção seria se eu tivesse só material de primeira e terceira categoria, né? Eu não pularia já para a segunda e primeira categoria. Pode haver casos raríssimos de eu chegar na primeira categoria e já encontrar na terceira categoria. Então, o programa tem que entender isso daí. Então vamos lá. No próximo passo, caso ele não complete essa formulação, eu vou ser o que? Se eu tenho aqui é válido, and AP3 is válido. Ok, então ponto. Ok, certo? Então, se essa condição acontecer, o que ele vai fazer? Ele vai me criar um ponto P2 aqui. Tá? Então tá. Então vamos testar para ver se isso é real. Então, por exemplo, eu tenho só a primeira e a segunda categoria. Então vou jogar aqui, menos 2. A segunda categoria, por exemplo, está lá para baixo. Ou não existe. Não importa. Estando abaixo daqui, eu não quero nem saber o que está acontecendo com ela. Então eu tenho aqui AP1, ok, AP3, ok. Então, fez P2, já que não satisfez essa condição, mas satisfez esta condição. Ok? Nós vamos voltar com a minha segunda categoria e vou subir com a terceira categoria. Não satisfaz nenhuma condição aqui e ele não sabe o que fazer. Então agora eu só tenho primeira e segunda categoria. Então eu tenho que botar a minha última decisão lógica aqui. Então vamos aqui, que é verificar se a P2 is valid, que and a P1 is valid. Ok? Então, sim, ele está aqui, não apareceu nada porque eu ainda não defini o que vai acontecer se ele for válido. Então, se ele for válido, ele vai criar meu ponto P3, já apareceu aqui. Ok? E se eu só tiver superfície de primeira categoria, outra superfície não vai aparecer. Então, uma região de corte que não acontece nada, porque falta esse último. Já que não satisfez nenhuma das opções, a única opção restante lógica é que eu estou numa região de material de primeira categoria. Então eu posso fechar o ciclo, não preciso fazer uma decisão perguntando se o AP1 é válido. Eu estou sempre aqui trabalhando com corte. Se isso acontecesse, né, porque em algum caso eu posso perguntar se o AP1 é válido. Se fosse um programa, ele daria um aviso: ó, estamos em região de aterro, e ele faria outra coisa, né? Nesse caso aqui. Então, o AP1, né, ele pode ser usado e perguntado se ele é válido para designar uma outra seção para aterro, entendeu? Então, mas a gente não vai fazer isso, né? A gente só vai fazer para corte, que é o que eu estou fazendo aqui. No aterro, as seções são sempre iguais. Então eu poderia até designar, por exemplo, já que não está uma região de corte, logo ele vai fazer essa seção aqui. Vamos fazer isso aqui, então, vai. Vamos deixar ela completa, né? Tanto para corte quanto para aterro, vai fazer. Então, se eu fosse só fazer para corte, eu já colocaria aqui a opção para que ia acontecer. Mas como eu vou dividir isso em corte aterro,
Ok. Bom, então, isso serve para outras coisas também. Então, AP1. Válido. Se sim, ele vai fazer o P4. E se não, ele vai fazer o P5. Porque o P5 é a minha subassembly de aterro. Point da origem. Ok? Então tá. Apareceu o P4 porque eu só tenho primeira categoria. Se eu não tiver nenhuma, se nenhuma for válida, logicamente ele está numa região de aterro e vai fazer o P5. Bom, isso aqui é a nossa lógica, tá? Essa é a nossa formulação lógica. Como vai funcionar? Cada ponto desse daqui vai ser substituído por uma nova flowchart, ser jogada aqui no lugar, né, por exemplo, do nosso P1. Então eu vou deixar ali por enquanto, só para compor. Então esse flowchart, eu vou alterar o nome dela. Corte terceira cat, e dentro dessa flowchart, então captura de terceira cat, eu vou montar a minha subassembly de terceira categoria, ok? Não é aconselhável. Aqui você, na primeira tela, você faz só a sua programação básica, rápida, a mais simples, entendeu? Qualquer coisa acima disso você começa a jogar, as decisões começa a jogar em flowcharts separados, porque isso daqui começa a organizar o projeto da subassembly, porque se você for jogar tudo aqui nessa mesma tela, vai ficar gigantesco, você vai precisar, não tem como, você começa a se perder. Então, vamos jogar a mesma coisa com o P2, P3, P4, P5, que eu vou tirar o P1 e só vou deixar ele conectado direto na flowchart. É isso que vai acontecer. Então, aí eu posso até jogar o P1 lá dentro da flowchart, só para mostrar como que funciona. Eu renumero o último, já deletei. Ok? Então fica dessa forma. Pode fazer isso nos outros todos. Vamos ver como está. Então vamos lá. Primeira categoria 30, 20. Já está mudando, né? E 10. Então P1 está dentro aqui da flowchart, mas ele, a partir dali ele segue toda a próxima determinação. Vamos criar então os outros e já encerrar por aqui. Flowchart. Se tiver só, ainda é de terceira categoria, ele vai estar numa região de terceira categoria, mesmo sendo só a primeira e segunda categoria, né? Porque a primeira e a terceira não tem segunda categoria, então vai ser a mesma, né? Vai ser a mesma flowchart do corte da terceira. Então vamos colocar aqui corte terceira cat, quer dizer, depois eu vou copiar e na verdade o que vai acontecer é que eu vou poder fazer isso aqui, ok? Não preciso copiar, fazer outro, quer dizer, se for, vai ser a de terceira categoria, a subassembly de terceira categoria. Então tanto aqui quanto ali ele vai dar ok. Eu teria que fazer isso aqui, essa pergunta, porque pode acontecer de não ter o AP2. Então eu faço a pergunta, mas eu chego na mesma conclusão. E se é negativo eu continuo. Ok? Tiro o P3 aqui e vamos jogar. Vai ser o caso da segunda categoria. Corte 2 cat. Por último, a flowchart.
Não. E o aterro. Vou jogar outra flowchart aqui pro aterro. Então, estou fazendo assim para uma primeira chance de mostrar que a lógica estava funcionando, e agora eu vou organizando isso daqui, né? Então, aterro. Ok? Bom, antes de terminar, esqueci de fazer uma pequena coisa aqui, né? Para funcionar tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, eu tenho que pôr uma decisão logo no começo, tá? Logo após o start, foi uma decision perguntando o lado, mas tudo chega aqui pro mesmo, só para ele sabe. Então tem a decisão, então eu tenho que colocar aqui left or right. Vamos lá, decision. Então ele só faz para um lado só. Bem simplório. Ele não sabe, ele assume um default. Não sabe o que vai fazer caso eu escolha um lado. Então eu vou avisar aqui para ele que tanto pro lado direito quanto pro lado esquerdo eu quero que ele faça a mesma coisa, tá? Então front side igual left. Então quer dizer, se for left ele vai fazer isso, se for right ele vai fazer isso, só que ao contrário, ok? Você já vai entender automaticamente. Não preciso fazer caso seja diferente para o lado direito ou para o lado esquerdo, você faz uma programação dividida, senão basta fazer isso daqui que não vai ter problema nenhum, né? Ficou um pouco poluído aqui. Vou tentar trazer isso. Deixando bonitinho, ok? Então é isso daqui. Vamos dar uma olhada como que ficou no geral. Isso é tudo, tá? Então dessa maneira que vai ter que ficar a nossa subassembly preliminar. Bom, salva, né? Estou salvando aqui com cliente, tá? Então é isso daí. Bom, também uma última dica é dar um nome aqui, né? Pra quando na hora de importar no Civil 3D ele importar de forma correta, né? Uma forma que você entenda o que está importando. Então, isso versão, tá? Ok? E vamos salvar. Bom, a próxima vai ser a segunda etapa e depois a gente parte para a terceira etapa, ok? Até mais.